Olá, meus amados e queridos irmãos, é uma honra, é uma satisfação estar mais uma vez reunido aqui no canal Jailson HMTV para junto darmos a continuidade à nossa palestra que nós temos aqui. Todo domingo nós estamos colocando um vídeo novo aqui no canal Jailson HMTV e você, que ainda não é inscrito, se inscreva para nos ajudar e não se esqueça de dar o like, que é muito importante para nós, tá bom? Muito bem, e hoje, irmão, vamos dar continuidade ao nosso assunto, que nós estamos trazendo uma série e falando sobre vinda. Nós já falamos sobre a declaração profética, sobre o dia e a hora da vinda do Senhor. Nós já falamos sobre o outro assunto que nós falamos domingo passado, sobre a vinda, que o profeta disse que Deus sempre esteve aqui na terra. Então, que Deus sempre esteve aqui na terra, como a Bíblia fala de vinda, e nós explicamos isso, e hoje vamos entrar num assunto que é um assunto polêmico, numa certa parte, para alguns, mas para outros não é. Depende do ângulo que você está vendo, né? Há uma discussão sobre Isaías 65, do versículo 17 em diante. Há uma discussão. Como é que Isaías se cumpre, né? E hoje vamos trazer um vídeo sobre esse assunto e que nós, preste atenção, irmão, que nós não conseguimos trazer todo o assunto no vídeo de hoje. No próximo domingo vamos dar continuidade sobre esse assunto que é muito importante para nós. É muito importante para nós, povo da mensagem, saber isso, porque isso foi a revelação sobre esse assunto foi entregue para nós através do ministério do sétimo anjo. Então, por isso que é importante a gente saber disso. É muito importante. Muito bem. Vamos ler as escrituras. Primeira escritura, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e diz assim as escrituras. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Veja o que é que o primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo, está falando. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservado. Olha aí, conservado, irrepreensível para a vinda, para a parousia, a presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu ler mais uma vez, sem trazer comentários sobre o assunto. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, e agora vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17 até o versículo 23, do livro do profeta Isaías. E diz assim o profeta messiânico, Isaías capítulo 65, do versículo 17 até o versículo 23, diz assim: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Isso faz me lembrar da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas vós folgarei e exaltarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria para o seu povo e gozo. Versos 19. E folgarei em Jerusalém e exaltarão no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro e nem voz de clamor. Versos 20. E não haverá mais nela criança de poucos dias, e nem velhos que não cumprem os seus dias, porque os jovens morrerão de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Versos 21. Edificarei casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Versos 22. E não edificarão para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo
será como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Verso 23. E não trabalharão de balde, e nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. Amém? Então, irmão, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Isaías, capítulo 65, verso 17 ao 23, o nosso tema hoje é: a vinda produz. Isaías, capítulo 65. A vinda, a parousia, a presença produz. Isaías, capítulo 5. E como eu falei no início, que eu não consegui, nesse vídeo de hoje, trazer todo o assunto, nós vamos deixar para o próximo domingo, o próximo vídeo, sobre esse assunto que é muito importante. Irmão, vamos para aqui. Para nós entendermos, irmão, Isaías 65, porque é uma polêmica entre os pregadores da mensagem. Eu falei no vídeo passado que tem 3 grupos que eu vejo assim dentro da mensagem, tem 3 grupos de pregadores. Tem aqueles que têm a sua interpretação daquele assunto. Tem aqueles que vai além, que coloca outro profeta no lugar do 7º anjo, dentro da mensagem. E tem aqueles que são chamados aperta o play. Aperta o play. Aperta o play. E tem outro grupo que não sabe de nada. Me desculpa eu sei falar dessa forma, mas é a verdade, irmão. Eu vejo pastores da mensagem com 30, 40 anos de ministério, mas não saiu do ABCD. Me desculpa a franqueza. Eu não estou aqui para te criticar. Eu estou aqui para te ajudar. Não saiu do ABCD. Essa é a verdade. Certo? E interessante que quando ele vê outro pregador, outra pessoa avançando, de eles parar para meditar, para aprender alguma coisa, eles criticam aquela pessoa que avança. E o profeta diz que quando você não avança dentro da revelação, você se apostata e recebe a marca da besta. Isso quem disse foi o 7º anjo, o profeta William Branham. Muito bem. Então, irmão, para nós entendermos Isaías 65, é um texto que está muito polêmico. Uns dizem que Isaías 65 é literal, outros dizem que Isaías 65 é desse jeito. Para nós entendermos isso, irmão, nós precisamos olhar para os 3 pontos. E esses 3 pontos, o profeta William Marlon Branham, o 7º anjo, traz dentro das mensagens sobre Isaías 65. E é isso que nós vamos estudar hoje. Esses 3 pontos que esclarece Isaías 65, do versículo 17 ao versículo 23. Enquanto você não tiver o entendimento, irmão, desses 3 pontos, você não entenderá Isaías, você ficará em confusão, como a maioria dos pastores da mensagem estão aí, em confusão. Estão em confusão. Não sabe o que é isso, outro não sabe o que é aquilo, porque não sei o que, e aquela briga toda, um diz que é isso, outro vai... Então, vamos aqui ver esses 3 pontos importantes, porque esses 3 pontos estão dentro da mensagem do profeta. E mais uma vez eu repetir, esse assunto é muito importante, que eu não consegui trazer ele todo hoje nesse vídeo. No próximo vídeo, no próximo domingo, nós vamos trazer a conclusão do assunto. Mas vamos lá, vamos caminhando para ver que a gente chega ao final desse assunto hoje mesmo, nesse vídeo. Mas vamos lá. Os 3, para entendermos Isaías capítulo 65, do versículo 17 ao 23, temos de olhar os 3 pontos que nos dá o entendimento certo, que nos dá a revelação correta de Isaías 65. E os 3 pontos é esse. O primeiro ponto, irmão, o que representa Isaías 65? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. O que representa Isaías 65? Segundo ponto, o cumprimento de Isaías 65. Esse aqui é o mais importante. O cumprimento. Isaías 65, ele se cumpre
numa esfera literal ou numa esfera espiritual? E aí? O que é que você acha? Isaías 65, do verso 17 ao 23. Ele se cumpre dentro de uma esfera literal? Porque 90% dos pastores da mensagem crê que Isaías 65 se cumpre numa esfera literal. Ou ele se cumpre dentro de uma esfera espiritual. O que é que vocês acham? Terceiro e último ponto. O que produz? O que produz? O que é que dá início? Isaías 65. Qual é o acontecimento que produz Isaías 65? Então são esses 3 pontos, irmão, que nós vamos averiguar hoje nessa pequena palestra de hoje. O que representa Isaías 65? Como se cumpre o cumprimento de Isaías 65? E quem é que produz Isaías 65? Esses são os 3 alicerces, os 3 fundamentos de Isaías 65. Enquanto você não souber, enquanto você não tiver o entendimento desses 3 fundamentos de Isaías 65, você não vai entender. Não vai entender. E esses 3 fundamentos, esses 3 alicerces, foi entregue para nós através do ministério do sétimo anjo. Muito bem. Vamos para o primeiro ponto. O que representa Isaías 65? E nisso aqui, irmão, todos os pastores da mensagem concordam. Todos eles. Todos eles. Isaías 65 representa o milênio. Todos eles concordam. Não tem um que não diga não, peraí, não. Todos eles. Seja o da abertura da palavra, seja do aperto play, seja o lá de William Souto de Santiago, o de lá do José Calendário, e todos eles. Todos os pregadores da mensagem, todos eles, da primeira, da segunda puxada, da terceira puxada, seja quem for, todos eles concordam que Isaías 65 representa o milênio. Todos eles. Todos estão unidos. Todos estão em companheirismo sobre esse ponto. Isaías 65 está falando do milênio. E o profeta de Deus, no livro Uma Exposição das 7 Eras, na página 299, página 299 do livro A Exposição das 7 Eras, o profeta explica lá que Isaías 65 é o milênio. Na mensagem, o 7º propósito da visita de Gabriel a Daniel, do dia 30 de junho de 1961, parágrafo 131, o irmão Brana diz que Isaías 65 é o milênio. Então, tanto no livro da Exposição das Eras, como na mensagem 70 Semanas de Daniel, o profeta declara que Isaías 65 é o milênio. Na mensagem O Futuro Lar, do Novo Celestial e da Noiva Terreal, do dia 2 de agosto de 1964, vamos ler aqui do parágrafo 34 ao 36. Eu vou ler aqui a nova tradução, porque nós temos 3 mensagens dessa traduzida. Temos a primeira que foi traduzida pela palavra original de Goiânia. Depois, a Luz do Entardecer traduziu essa mensagem. E agora, os crentes da Bíblia traduziram pela 3ª vez essa mensagem. O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, do dia 2 de agosto de 1964, parágrafo 34 ao 36. Vamos ver o que o profeta William Marion Branham fala de Isaías 65. Porque no livro A Exposição das 7 Eras e na mensagem O 7º propósito da visita de Gabriel a Daniel, o profeta declara que Isaías 65 é o milênio. Vamos o que ele diz aqui. Parágrafo 34. Para quem tem a mensagem Futuro Lá, traduzido para os crentes da Bíblia.
Assim também no livro de Isaías. Agora, se você deseja anotar essas escrituras, Isaías 65:17. Isaías falando do milênio. Olha aqui. Olha o que o Mombrana está dizendo. Que Isaías está falando de quê? Do milênio. Aquele 1000 anos de descanso para o povo de Deus. Isaías falou sobre isso e disse: todas as primeiras coisas haviam passado, e como eles construirão casas e habitarão. Se tiver tempo, talvez desejamos tomar um tempo e ler isso só um minuto. Isaías 65. Vamos ler por alguns minutos aqui. E aqui está, correto? Para nós. Agora, para começar, Isaías 65, verso 17. E aqui no parágrafo 35 ele diz: agora, Isaías, o profeta, foi um dos profetas que escreveu exatamente a Bíblia inteira em sua profecia. Porque a Bíblia, ela tem 66 livros. E Isaías escreveu a Bíblia inteira no seu livro. Ele começou com a criação. Na metade do seu livro, por volta do capítulo 40, chegou em João Batista no Novo Testamento. E terminou seu livro aqui no Apocalipse, no milênio. Há 66 livros na Bíblia. E há 66 capítulos em Isaías. Ele escreveu um relatório completo. 36. Pois bem, encontramos aqui que ele está trazendo o capítulo 65, mais um capítulo, e ele fala do milênio. Observe qual lindo. Então, irmão, baseado na mensagem Futuro Lar, a exposição das 7 eras, e os 7 propósitos da visita de Gabriel a Daniel, Isaías 65 está falando exatamente do milênio. E todos os pastores da mensagem concordam com isso. Todos os pregadores estão unidos nisso, porque todos creem que Isaías 65 está falando no milênio, do milênio. Esse aqui é o primeiro ponto. Isaías 65 representa o milênio e todos estão de acordo. E todos dizem a mesma linguagem. Amém. Todos os pastores da mensagem dizem amém. Independente do que ele seja da terceira puxada, da abertura da palavra. Independente qual é o seu ministério, o seu companheirismo. Todos estão de acordo que Isaías 65 representa o milênio. Agora, vamos para o segundo ponto. O cumprimento de Isaías 65. O cumprimento. Aqui é um ponto muito importante que nós precisamos analisar e parar para vermos qual a direção devemos tomar. O cumprimento de Isaías 65. Como é que Isaías 65 vai se cumprir? Ele se cumprirá numa esfera espiritual ou ele se cumpre numa esfera literal? E aí, meus irmãos? Como resolver essa matemática, essa conta? Agora, tem de resolver essa aritmética, essa conta, e tem de dar o número exato. Tem de bater com a matemática. Isaías 65. Como é que Isaías 65 se cumpre? Ele se cumpre numa esfera literal, porque a maioria crê. Aqui onde vai se dividir. Aqui onde vai se separar os companheirismos. Porque tem aqueles que crê que Isaías 65 se cumpre no literal e ainda está para o futuro. Lá para o ano 2050, 2100, 3000. Ainda vai se cumprir, ainda vai acontecer. Mas tem aquele e a minoria que crê que Isaías 65 se cumpre
de forma espiritual. E aí? Quem é que está certo? Aqueles que creem que Isaías 65 se cumpre no literal, ou aqueles que creem que Isaías 65 se cumpre no espiritual? Irmão, só quem vai resolver essa parada, só quem vai somar de forma correta essa matemática é o sétimo anjo. E para isso, vamos ler as escrituras de Isaías 65, vamos ler aqui vários versículos para nós chegar à conclusão e saber como é que Isaías 65 se cumpre. Ou ele se cumpre numa esfera literal, ou ele se cumpre numa esfera espiritual. Ou ele já está no passado, ele ainda está para se cumprir, ou já está ou ele está em cumprimento agora. E agora, meus irmãos, vamos lá. Como eu falei no começo, que eu não terminar hoje, no próximo domingo a gente traz o resto do assunto, mas é assunto importante e você precisa saber disso. Isaías 65, vamos ler 2 versículos, 17 e 18. Vamos ler o versículo 17 e 18, depois vamos ver o que é que o profeta fala sobre isso. Aí você vai entender o cumprimento de Isaías 65. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Isso está enquadrado com o que Pedro viu e também o que João viu no capítulo 21 de Apocalipse. E não haverá lembrança das coisas passadas e nem mais se recordarão. Também combina com o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Mas vós folgarei e exaltarei perpetuamente do que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Isaías 65, verso 17 e o versículo 18. Agora, o que você acha, irmão? Essas escrituras que nós lemos aqui de Isaías 65, 17 e 18, elas se cumprem no espiritual ou no literal? E aí? Qual é a esfera que elas cumprem? Você tem que saber disso, irmão. Vamos para o sétimo anjo, ele que vai resolver essa questão. Os ungidos dos últimos dias, do dia 25 de junho de 1965, parágrafo 216 e 217. Os ungidos dos últimos dias, tradução de Goiânia. Vamos ver o que é que o profeta William Marlon Branham fala sobre essa escritura. Aí, irmão, você vai entender. Aí você vai ter a revelação dessas escrituras. Parágrafo 216, o profeta diz: aquela igreja monumental, Jerusalém. Olha aí. Ele chama de Jerusalém de igreja. A palavra igreja vem da palavra grega, ecrésia, que significa o chamado a sair, ou eclesia, depende da sua pronúncia. Então o irmão Branham já diz assim, ó, aquela igreja monumental, Jerusalém, não aqui da terra. Pronto, irmão, pronto. Só isso aqui já dá para mostrar que essa Jerusalém que Isaías está falando, que Deus vai criar coisas novas nela, não tem nada a ver com Jerusalém terrena. Então isso já descarta a coisa natural. Isso já descarta, já bota em terra. Quem crê que essa Jerusalém que Isaías está falando aqui é literal, é natural, pode esquecer. Jerusalém, não daqui da terra, mas nós somos de Jerusalém de cima. Oh, glória! Olha aí. Olha aí. Coisa boa é ter profeta, irmão. Mas nós somos da Jerusalém de cima. É o que Paulo disse. Lá no capítulo capítulo 4 de Gálatas, ele diz que a nossa mãe é a Jerusalém de cima. De onde veio a palavra de predestinação. Vê? Então veja só, irmão. Olha o que é que o irmão Branham está dizendo. Que essa Jerusalém de Isaías 65 não tem nada a ver com Jerusalém natural. Mas é a palavra
de predestinação. Não é a Jerusalém antiga que perece, a nova Jerusalém que não perece. Não é a Jerusalém antiga que perece, a Jerusalém antiga feita pelo homem, mas a nova Jerusalém feita por Deus. A palavra ali agora sendo manifesta. Oh, glória! Ali agora. Então tem tudo a ver com a palavra manifesta. Vem da palavra grega faneiro, se dar a conhecer, apresentar a revelação. Então aí tá, irmão. Então por aí você já tá vendo que não tem nada a ver literal. Isaías 65 se cumpre numa esfera espiritual e não vai se cumprir. Se cumpriu já. E nós estamos sendo beneficiados pelo cumprimento cabal dessa escritura. Meu Deus. Aí agora ele une João 14. A nova Jerusalém. Mas a nova Jerusalém feita por Deus, vê? A palavra ali agora sendo manifesta. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar. O Criador fazendo as ruas de ouro e os demais. Essa é o que não perece. Ele une Isaías 65, João 14 e Apocalipse 21. Mas ele disse que é a palavra sendo manifesta. É a palavra de predestinação sendo manifesta. Meu Deus. Aí, irmão, aí está. Olha aí. A matemática batendo. Sendo resolvida. A soma está batendo. 2 mais 2 é 4. Não pode ser 5. Muitos estão somando 2 mais 2, dizendo que está dando 5. Tudo bem. Que deu 5 na sua conta não é problema meu. Mas no profeta está dando 4. Porque 2 mais 2 é 4. 2 igual a 2 é 22. Meu Deus. 217. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis, desde o princípio do tempo, não uma terceira pessoa ou alguém mais, porém, eu quis ajuntá-la, como a galinha ajunta seus pintainhos, mas tu não quiseste. Mas agora, tua hora tem chegado. Vê? Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Mas depois que o corpo tenha produzido, então se juntarão os abutres. Aqui está, irmão. O profeta William Branham, ele está mostrando que Isaías 65, do versículo 17 e 18, se cumpre espiritualmente. Que Isaías 65, verso 17 e 18, é a palavra predestinada, é a palavra sendo manifesta. Se cumpre numa esfera espiritual. E hoje nós estamos sendo beneficiados por esse cumprimento. Meu Deus. Aí ele ainda une Isaías 65 com João 14 e Apocalipse 21. Mas nós somos de Jerusalém de cima. Isso é Gálatas capítulo 4. De onde veio a palavra de predestinação. Então aí está, meu irmão. Aí está. Aí está. Isaías 65, verso 17 e 18 se cumpre numa esfera espiritual e se cumpriu quando o sétimo anjo estava pregando. Meu Deus. E hoje, eu, irmão Jailson, e outros irmãos, estamos sendo beneficiados. Estamos recebendo as bênçãos sobre nós. Aí nós podemos vencer. Aí nós podemos se tornar vencedor porque teve alguém que cumpriu as escrituras para nós. Vamos lá. Vamos continuar aqui dentro de Isaías 65. Nós estamos falando sobre o segundo ponto, que é o cumprimento de Isaías 65. E nós vemos aqui que o Isaías 65 se cumpre numa esfera espiritual. Não tem nada a ver de literal. É espiritual. Muito bem. Agora, vamos ler o versículo 20 de Isaías 65. Esse versículo 20 aqui, irmão, é um versículo que está tendo uma discussão grande
Vai ter filho no milênio ou não vai ter? Uns dizem que vai ter, outros dizem que vai ter nação. Sabe por quê, irmão? Porque eles estão levando literalmente a coisa. Mas a coisa não é literal. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que tem muitos que dizem, não, irmão, quer dizer que tudo que o senhor lê é espiritual. Não. Eu creio que tem coisas literais, coisas espirituais. Mas o que é espiritual, irmão. Não podemos dizer que é literal. Então, Isaías 65, ele se cumpre dentro de uma esfera espiritual. E ele já cumpriu. Hoje, nós estamos sendo beneficiados. Aí você diz, espera aí, irmão Jesus, que Isaías 65 é o milênio? E ele se cumpre espiritualmente, quer dizer que o milênio é espiritual? É, irmão. O milênio não é literal. O milênio é espiritual. É o descanso da nossa alma. Quando Cristo vem e reina sobre o nosso trono. Porque os momentos que tem 3 tronos. 3. Um está no céu, o outro está em Cristo e o outro está no coração do homem. E quando Cristo entra nesse coração e reina, nesse trono que está no seu coração, é o milênio. A sua alma está em descanso. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui na mensagem futuro lá que a gente leu. Deixa eu ler novamente. Olha o que ele diz aqui sobre o milênio. Olha. 34. Assim também no livro de Isaías. Agora, se você deseja anotar, essa escritura, Isaías 65, 17, fala, Isaías falando do milênio, aqueles 1000 anos de descanso para o povo de Deus. Descanso. Mas que descanso é esse, irmão? Aqui, descanso da nossa alma. Glória a Deus. Agora, vamos aqui, Isaías 65, versos 20. Eu acho que a gente não vai... Vamos deixar o último ponto para o próximo domingo, mas vamos lá. Enquanto tiver tempo, a gente vai. Isaías 65, verso 20 diz assim: E não haverá nela crianças de poucos dias, e nem velhos que não cumpram seus dias, porque o jovem morre de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Aqui, onde tem uma confusão, irmão. Vai ter filho no milênio ou não vai ter filho no milênio? Vai ou não vai ter filho no milênio? E aí, o que é que eles dizem? Um dia que vai ter, outro dia que não vai ter nação, porque estão levando a coisa literal, irmão. O profeta chamou isso aqui de símbolo do pecado. Essas escrituras que nós lemos aqui, isso é símbolo. Assim como o Apocalipse é um livro simbólico, no Antigo Testamento também tem livro com símbolo. Isso aqui é símbolo. Mas eles estão levando isso para a parte literal da coisa. Não, isso aqui... Aí um dia que vai ter filho no milênio, e aí? O que vocês acham? Vamos tomar o profeta, William Branham, ele que resolve. Livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja. Quem tem esse livro? Para quem não tem, é na mensagem Pergunta e Resposta número 2, certo? Vamos lá. Pergunta e Resposta número 2. Mas quem tem o livro Conduta e Ordem Doutrina da Igreja, está na página 431, parágrafo 146, do dia 23 de agosto de 1964. Veja, pergunta 300. Olha a pergunta que fizeram para o profeta William Branham. Agora, nascerão filhos durante o reino de 1000 anos, no milênio? Veja a pergunta que fizeram para o profeta. Nascerão filhos durante o reino de 1000 anos, no milênio? Olha a resposta do profeta no parágrafo 146. Essa é uma pergunta em minha mente que contei outro dia. Não sei. Ih, rapaz, não sei. Muito parece que pode ser. Muito parece que poderia ser. Tenho de ser tão honesto com vocês como sei-lo-ei. Esta vez não sei. Se alguma vez Deus revelar, direi. Mas esperem, tem que vir de Deus.
vocês são meus filhos. E não diria, não sei se haverá ou não haverá, não posso dizer. Aí, aqui, o profeta levanta duas questões. Aí tem aqueles que crêem que o milênio vai ter filho, e tem aqueles que diz que não vai ter, por causa desse aqui. Mas aí, irmão Jailson, e aí? Será que não tem uma resposta sobre isso? E aí? O que é que vocês acham? Será que não tem uma resposta sobre isso? Vai ter ou não? Irmão, que você estiver pensando no milênio literal, como a maioria está esperando um milênio literal, então você vai ficar com essa dúvida na cabeça, que vai ter filho ou não. Mas que você seguir o caminho do sétimo anjo e ver que Isaías 65 representa o milênio, Isaías 65 se cumpre dentro de uma esfera espiritual, então isso vai ser resolvido para você. Essa matemática vai ser resolvida. A conta vai fechar. Mas que você estiver esperando isso ainda se cumprir de uma forma literal, você vai ficar com essa dúvida na cabeça. Vai ter ou não vai ter? Mensagem, pergunta e resposta número 2 de 64. O profeta disse que não sabe. Parece que sim, parece que não. Mas vamos retroceder para 1953. Vamos sair de 64 para 1953. 1953. Mensagem Israel no Mar Vermelho, primeira parte, do dia 26 de março de 1953. Parágrafo 10. Parágrafo 10. Olha o profeta de Deus, William Branham, falando isso aqui. Aqui, tradução dos crentes da Bíblia. Israel no Mar Vermelho, primeira parte, do dia 26 de março de 1953. Parágrafo 10. O profeta William Branham, ele resolve essa questão. Ele mostra que isso vai se cumprir, isso tem tudo a ver com o novo nascimento. Tem tudo a ver com o novo nascimento, porque essa escritura aqui de Isaías 65, versos 20, é simbólico. Isso é símbolo. Isso se cumpre numa esfera espiritual. Olha o irmão Branham dizendo. Nós aqui, que estamos avançando na idade, quando um homem ou uma mulher passa dos 25 anos de idade, você pode enfrentar isso também. Vê, seus dias de juventude se acabarão. Pensar na gloriosa promessa enquanto estamos diante do pôr do sol. O que é isto? Branham, em 1953, já falava do pôr do sol, que veio em 63 o cumprimento cabal disso. E pensar que na gloriosa promessa, enquanto estamos diante do pôr do sol, o que é isso? Terminando a vida? Oh, não. A vida não tem nem começado ainda. Oh, estamos indo adiante. Eu simplesmente gostaria que houvesse alguma forma pela qual podemos nos acomodar, a tal ponto que o tempo não significasse coisa alguma. E apenas ficamos assim e tomaremos essas coisas das escrituras diante do povo. Elas estão aqui, amigos. Eu posso provar isso pela Bíblia de Deus e pela ajuda do Espírito Santo, que cada um de vocês que estão em Cristo, nascido de novo, num desses dias, esses cabelos grisalhos mudarão e a ruga deixarão suas faces e vocês voltarão a ser jovem ou uma jovem novamente e viverão eternamente com Cristo Jesus. Eu posso mostrar a vocês onde Deus provou isso na Bíblia. E mostrar nas sombras e sinais
e prometeu e jurou que ele faria isso. Qual maravilhoso! Amarei minha esposa então? Certamente, mais do que eu amo agora, até mais. Eu sei como isso poderia ser, mas eu amarei. Ela será minha, certamente minha companheira. Ela. Aí ele diz assim, ó, não haverá filhos ou algo assim, mas os filhos que temos aqui na terra estarão ali conosco. Se formos nascidos de novo, correto? Não será maravilhoso? Olha aí. Então, novo nascimento, irmão. Não haverá filhos ou algo assim, mas os filhos que temos aqui na terra estarão ali conosco, ali aonde? Na eternidade. Se for nascer de novo, correto? Não será maravilhoso? Aleluia. Aí está, irmão. Então, isso se cumpre numa esfera espiritual. Ele está falando do novo nascimento, irmão. Então, quando você recebe o novo nascimento da palavra manifestada, no parágrafo 233 da mensagem Cristo é revelado, Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Branham diz que o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo para você. Você está reinando no milênio, irmão. Oh, meu Deus. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Vamos para mais outra escritura do livro de Isaías, irmão. Nós lemos aqui o versículo 20 e o profeta explicando que isso se cumpre. Isso aqui é o novo nascimento. Isso se cumpre numa esfera espiritual? Isso se cumpriu quando o profeta trouxe a palavra sendo manifestada? Hoje, nós e os nossos filhos estão sendo beneficiados? E quem recebe esses benefícios recebe o novo nascimento? Se torna uma nova criatura? Agora, eu quero ler o versículo 21 e o 22 para nós encerrar. Eu acho que a outra parte, irmão, eu vou deixar para domingo. Pro próximo domingo. O que é que produz Isaías 65? Eu vou deixar pro próximo domingo. Porque já está avançando e eu não quero fazer um vídeo muito longo, sabe? Para não dar muito, não trazer muito cansaço para os irmãos que vão assistir. Vamos ler o versículo 21 e o 22. E edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerá o seu fruto. Não edificará para que outros habitem, e não plantarão para que outros comam, porque os dias de meu povo será como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Como eu falei, que isso aqui, irmão, quando fala de velhice, de velho, isso aqui o irmão Branham chamou de símbolo do pecado. Muito bem, nós lemos Isaías 21 e o 22. E agora vamos para a mensagem, o companheirismo através da redenção do dia 3/4 de 1955. Companheirismo através da redenção do dia 3/4 de 1955, parágrafos 271 ao 273. 271, para ver, irmão, aonde essas escrituras de Isaías 65, versículo 21 e 22 se cumprem, que edificarão casas. Muitos estão levando isso por literal. Lá vamos fazer casa, vamos construir casa, mas será que é isso mesmo? Vamos lá. Vamos ver o que é que o profeta ensina sobre isso. Para 271 a 273 ele diz: então, quando Deus deixar o seu espírito livre, ele apanha o quê? Sai da sexta dimensão para a quinta e a luz cósmica sai da luz para o petróleo. Do petróleo para o sentido. E aqui vocês estão de volta à Terra novamente. Uma pessoa completamente nova. Não velha, quebrada. Para nunca mais ficar doente. Seu cabelo nunca ficará grisalho. Você nunca terá ruga.
Você nunca se separará. Você nunca morrerá. Você nunca estará ansioso. Você nunca terá uma preocupação. Aí você diz, ai, irmão Jesus, isso aqui tá falando da ressurreição. Aí ele pega isso, leva lá para o ano 2025. Mas será que é isso mesmo? 2400, sei lá. Leva lá para o futuro. Olha o que ele diz aqui no 272. Você andará com seus amados, estreitará suas mãos, e comerá e beberão, e construirão casas e habitarão nelas, e viverá para sempre e sempre, na presença do Senhor Jesus. Aqui vem a revelação. Isso aqui, irmão Jailson, tá para o futuro ou já se cumpriu? E nós estamos sendo beneficiados com isso. Olha o que ele diz aqui. É isso que você tem nessa manhã. Porque você ouve a palavra de Deus. Meu Deus, peraí, irmão Jair. Mas está dizendo que vamos construir casa. Mas ele está dizendo assim, é isso que você tem nessa manhã. Porque você ouve a palavra de Deus. Meu Deus. Tá vendo aí, irmão? Para aqueles que estão esperando construir casa lá no milênio. Olha o que o irmão Branco está dizendo. Ele disse assim, em 1955, irmão. Que isso se cumpre numa esfera espiritual, porque isso é a palavra sendo construída em você, irmão. O irmão Brana disse que o novo nascimento está gerando dentro de nós os corpos glorificados. Ele está gerando, ele está construindo os corpos, novos corpos, dentro de nós. Leia a mensagem, pergunta e resposta número 3. Ele começa a falar sobre a transformação de Abraão e Sara, e depois ele chega em nós e diz que isso é feito quando você recebe o Espírito Santo. Meu Deus. Então, irmão Jesus, quer dizer que isso se cumpre no espiritual? Exatamente. Isaías 65, do versículo 17 até o versículo 23, se cumpre numa esfera espiritual. Olha o que ele diz aqui no 273. Não é isso simples? Ele foi uma pergunta. Não é isso simples? Os pregadores deixam isso tão complicado. Tá vendo, irmão? Quando pega as coisas espirituais e faz literal e leva lá para o futuro, os pregadores deixam isso tão complicado. Você tem que ver e proibições e todas essas outras coisas. Não é assim. A Bíblia diz é tão simples que nem mesmo os loucos errarão. Apenas aceite isso. Creia nisso. Algo acontece aqui. Então Deus se move com o seu espírito naquele lugar vazio no coração agora. Aquela é a alma. Agora você crê na palavra de Deus e tem vida eterna. Amém, 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 amém. Irmão, que você quiser mais outra escritura mais outro parágrafo sobre essa escritura de Isaías 65, verso 21 e 22, mensagem O Poder de Transformação, certo? Do dia 31/10 de 1965, parágrafo 325 ou 327. 325 ou 327. O profeta mostra que isso está se cumprindo numa esfera espiritual. Aí está, meu irmão. Não vai dar para nós entrar no terceiro ponto, mas no próximo domingo nós vamos trazer o terceiro ponto sobre Isaías 65. Mas veja só. Isaías 65 representa o milênio. Isaías 65 se cumpre numa esfera espiritual. E quem produz Isaías 65, a gente vai ver no próximo domingo, tá bom? Que Deus nos ajude. Irmão, o meu propósito aqui é te ajudar. Eu não estou aqui para ser contra você. Eu estou aqui para abrir teus olhos, teu entendimento, para você seguir na mensagem da hora, tá bom? Que Deus abençoe. Que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramada nos vossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus permitir, domingo, nós estaremos de volta com todos vocês, no nome do Senhor Jesus.